Existe uma única verdade com caráter absoluto ou será que a verdade é relativa? E aí galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou Feline, professora e doutoranda em filosofia, e no vídeo de hoje nós vamos estudar, resumir, compreender, colaborar com os seus estudos sobre os sofistas. Mas antes, eu queria pedir humildemente a sua inscrição nesse canal, porque muita gente que assiste os vídeos aqui do canal não são inscritos. Então, por favorzinho, se inscreve no canal e se já é inscrito, já deixa o seu like para contribuir com o canal Felinista a chegar a muito mais gente. Inclusive, queria pedir para vocês também assistirem o vídeo até o finalzinho, porque lá no final eu tenho uma pergunta e eu quero ver a resposta de vocês aqui nos comentários. E vamos começar resgatando um pouco do pensamento pré-socrático, porque na verdade para a gente falar dos sofistas é interessante a gente discorrer um pouco sobre o que vem antes na história da filosofia. Como a gente já viu em vídeos anteriores, o berço da filosofia é o mito. E a gente também tem vídeo aqui falando sobre os pré-socráticos, especificamente o primeiro filósofo do Ocidente, que é o Tales de Mileto. Mas agora a gente vai falar então sobre os sofistas, que de maneira geral não são considerados filósofos, não são tratados pelos historiadores da filosofia enquanto filósofos, porém sempre são estudados na filosofia como grandes inimigos de Sócrates, a maior picuinha aí dentro da filosofia, né, galera? Bom, então como eu falei, a gente tem que retomar um pouquinho aqui o pensamento pré-socráticos para entender de onde é que surgem então os sofistas. Os pré-socráticos, eles vão ter uma ocupação bem clara com relação a entender o cosmos, né? O estudo, a análise da física, da natureza, buscando o elemento fundante de todas as coisas. Porém, os sofistas seria, já que os pré-socráticos é um rompimento com relação ao mito, os sofistas e Sócrates, né, seriam então também teria mais uma mudança de paradigma, né, mais um rompimento com esse pensamento cosmológico para um pensamento mais antropológico, mais voltado às questões então referentes ao ser humano e às suas dificuldades, inclinações, noções de bem, de mal, de verdade, enfim, né? Uma série de noções que permeiam o ser humano. Até porque a gente entender o ser humano já é meio que a gente entendeu o meio. Primeiro, antes de tentar entender o cosmos, a natureza, é preciso que eu entenda então o ser humano e as suas complexas relações. Isso se dá pelo próprio contexto, né, espacial, cultural do momento que a gente está falando, né, que é o século V a.C., aonde a gente tem, né, especialmente na polis Atenas, que é uma polis onde nós temos uma democracia, a importância dos debates, dos discursos nas assembleias e já essa discussão de cunho político, do qual vai envolver muito mais questões humanas do que ambientais e entendimento do cosmos, por exemplo. Então, os sofistas eles surgem nesse contexto, por mais que a gente tenha, né, os sofistas enquanto estrangeiros, eles são estrangeiros em Atenas, então a gente vê a presença marcada deles, né, nesse contexto político e cultural ateniense. Então é nesse contexto, né, de transformação de um estudo da física, do cosmos, para um estudo mais voltado ao ser humano, que a gente tem então os sofistas e Sócrates como os grandes protagonistas da discussão. Bom, sofistas não significa filósofos, mas sofistas, a palavra sofistas vem de sabedoria, né, de Sofia. São considerados então mestres em retórica, comerciantes em ciências e normalmente são vistos, né, de maneira bem pejorativa na filosofia, porque eles têm um grande problema aí com Sócrates, e tem motivos para tal, né? Bom, então assim, na verdade, na prática política ateniense, né, no fim das contas, o que mais estava importando, né, era o valor dos debates, né, o uso dos argumentos, a capacidade de convencimento, e os sofistas aparecem bem nisso, né, nos arredores ali da Ágora, num processo, né, de ensinar, de convencer, de ensinar a argumentar, que eles vão estar aparecendo. E são grandes inimigos, né, então, de Sócrates, por alguns motivos. Para começar, pelo fato de terem uma prática de ensino que ela é itinerante e remunerada. Então, eles vão ser pagos, né, para estarem ensinando, as famílias, né, abastadas vão estar contratando os sofistas como professores dos seus filhos, os cidadãos, para que saibam, então, discursar na praça. Da mesma maneira com que eles vão ter essa prática de ensino itinerante, porque eles vão estar onde, né, basicamente convém
financeiramente e também em busca dos seus ideais. Bom, algo importante para a gente entender também dos sofistas. Pelo fato de eles terem essa prática de ensino itinerante, eles vão ver que muitas noções de certo e errado de diferentes lugares vão ser variáveis. Por isso, para eles, muitos dos conceitos que são considerados absolutos para a maior parte dos filósofos vão ser, na verdade, considerados como conceitos de conveniência, né? Formados por ser conveniente de ser daquele jeito em determinado lugar, por exemplo. Então, assim, os sofistas, eles são professores que vêm instruir, né, os seus alunos a arte, né, de bem argumentar e de convencer sobre os mais variados assuntos, especialmente sobre as questões de ordem política e cultural. E por isso que a gente vai ter, né, ele enquanto os mestres da retórica, porque a retórica, a arte de bem argumentar, faz parte, né, de uma das principais características dos sofistas. Bom, além dessa questão de exercer uma prática de ensino itinerante e remunerada, e a gente perceber que para eles muitos dos valores e noções e, né, conceitos que são considerados absolutos na filosofia vão ser variáveis, outro calo ali no pé de Sócrates é o fato de que os sofistas não têm muito apego com a verdade, não. Como tudo vai depender, né, de quem está patrocinando e de onde se está, e o que mais importa, né, são os argumentos utilizados e a maneira de convencer, os sofistas, eles não terão muito apego com a verdade. A verdade vai ser considerada como algo relativo, dependendo, então, né, das posições das pessoas, do lugar onde elas se encontram, daquilo que vai ser conveniente se acreditar em determinados contextos. E por isso que os sofistas vão considerar as leis como algo que é formado, então, pelos seres humanos através das suas daquilo que é conveniente, da mesma maneira que a noção de moral, né, as noções de certo e errado, elas não são absolutas, e sim forjadas também por conveniência, e o conceito de justiça vai passar pela mesma coisa, porque a justiça ela vai ser vista então como a conveniência do mais forte, né? Tanto que tem ali no início da República de Platão uma discussão de Sócrates com alguns, né, dos seus interlocutores, entre eles sofistas, que vão estar dissertando sobre uma noção de justiça bastante relativa, enquanto aquilo de maneira alguma convence Sócrates. Então, segundo os sofistas, as leis elas são forjadas pelos costumes e elas podem ser alteradas ao longo do tempo de acordo com a vontade das pessoas, né? Na verdade, com a vontade da maioria. Um dos principais sofistas é Protágoras de Abdera. Ele que diz que o ser humano é a medida de todas as coisas. Essa frase expressa essa noção de que é tudo bastante relativo e que, na verdade, tudo depende das perspectivas. Existe uma verdade sobre cada coisa para cada pessoa e não uma verdade com um caráter, com um valor absoluto, como vai defender a maioria dos filósofos. Então, as principais informações que vocês devem anotar nos seus mapas mentais sobre os sofistas são as seguintes: que a verdade é considerada, né, não como um valor absoluto, mas sim como um valor relativo, que eles têm uma prática de ensino itinerante e remunerada e, portanto, são considerados comerciantes em sabedoria, comerciantes em ciências, de maneira geral não são considerados filósofos, vão utilizar da retórica, da arte de bem argumentar, e essa, né, é a sua grande característica. Os discursos super emocionados, típicos daqueles vendedores que você não quer, vai entrar numa loja só para dar uma olhadinha e acaba saindo com a sacola cheia de coisas, né? Então, esse, né, é o tipo de discurso sofista. Aproveito então para finalizar esse vídeo e fazer uma pergunta para vocês. Se a gente considerar o contexto atual, quem seriam os sofistas? E é claro, se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nada de nada aqui do canal Felinista e compartilhe com seus amigos. Um super beijo e até uma próxima!